meus senhores, segunda-feira, à altura falamos aqui um bocadinho de basquetebol, temos mais um jogo 2 das finais, e este sim, Ricardão, já bateu certo com aquilo que nós andávamos a imaginar. Conta-me. Estavas apertado com as nossas previsões, ou não? Estava a começar a ter medo, Estavas a sentir que os Pacers iam varrer o Thunder e que nós íamos passar grandes vergonhas, ou não? Ainda pode acontecer um gentleman sweep ou assim, não? Ainda pode ser, não é? Eu preciso de um gentleman sweep, porque senão estou lixado, porque eu tinha dito 4-0 e já não vai ser. Olha, onde é que tu viste a grande final, o grande evento desportivo de ontem? Atenção que o jogo 2 da finais da NBA já foi hoje, já foi à uma da manhã. Ricardo, eu não quero... O grande evento de ontem, a grande final, o momento que marcou, que vai marcar uma geração. Onde é que tu viste a final de Roland Garros? Ricardo, eu não quero marcar, eu não quero que as pessoas achem que eu sou um menino mimado. Mas eu prestei muito pouca atenção, tanto à final de Roland Garros, que só descobri que aconteceu quando cheguei aqui de manhã, quanto à final da Liga das Nações. Fui pondo o olho, e ouvi festa imensa, e depois fui dormir. E acordei mais cedo para ver o jogo. Eu, por acaso, ainda não vi final de Roland Garros, portanto, vi highlights. 5 horas? 5 horas e 29 minutos. Cara, isso dá para ver 2 jogos da NBA, pá. 5 horas e 29 minutos. Um gajo ainda se queixa quando aquilo vai a 3 prolongamentos na NBA. Mas a verdade é que tenho que ver porque foi um comeback incrível. Quer dizer, o Alcaraz fez da Liberta, não é? Estava a perder 2-0. Ajuda-me, eu deixei de ver, assim, de seguir o ténis quando o Agassi se retirou. O Agassi ou a Steffi Graf? O Agassi. Não achei a Steffi Graf, nunca fui muito fã. Portanto, o Alcaraz é tipo o novo prodígio, né? Tipo o novo gajo. É o novo gajo, é. É o novo gajo, ok. É um gajo incrível, mas o Yannick Sinner... Não. O Alcaraz é generational. Generational mesmo. É o Wemby? Não digo Wemby porque temos que ter algum respeito com os senhores que lhe antecederam, e alguns ainda aí andam, não é? Nomeadamente o Djokovic. Pois, eu vi um jogo, eles estavam a acompanhar ali um jogo do Djokovic e eu estava a pensar, porra, o Djokovic já anda aqui para tipo 20 anos. Sim, o Federer e o Nadal já penduraram, não é? E o Djokovic continua. Mas o Alcaraz é geracional, e acho que aponta a um nível que poderá entrar nas conversas também desse lote restrito desses três. O GOAT ainda é cedo, mas é um jogador inacreditável. Tenho que ver Roland Garros. Tenho que rever Roland Garros. Não vi o futebol, porque o meu filho mais velho ontem fez 16 anos. Ofereci-lhe uma jersey de Toumani Camara, entre outras coisas. Atenção, porque ele não defende um bacalhau congelado, e portanto eu já lhe disse que ele tem que se inspirar. Eu por acaso é um bocado nicho, não é? Alguém está a ligar ao Toumani Camara e a dizer, olha, em Portugal compraram a camisola tua, pá. Sim. É um bocado nicho comprar uma jersey do Toumani Camara. A minha expectativa era que ele não soubesse que era o Toumani Camara e que me dissesse quem é o senhor Câmara que joga na NBA. mas não, já tinha visto o Camara, e entretanto viu mais uns highlights que lhe mandei, mais algumas coisas, e vai seguir muito atentamente o trajeto da Bélgica no próximo Eurobasket. Por causa do Toumani Camara. Mas foi o aniversário dele, e portanto foi meio-dia em que estive fora, e depois, como estava na rua, acabei por ir experimentar um bocadinho os Santos. Eu não gosto dos Santos naquela confusão, nos dias de maior confusão, e que então tipo acabei por ir. É feriado já amanhã aqui em Lisboa, terça-feira, depois temos outro feriado na sexta-feira. Portanto, não, é feriado em Lisboa e no país todo. Sim. E entretanto acabei por ir aos Santos, mas fiquei chocado
com a quantidade de publicidade que existe já em tudo e mais alguma coisa. Manjericos já tinham uma marca, bandeirinhas recortadas eram feitas por uma empresa também muito conhecida, as sardinhas recortadas, outra empresa muito conhecida, quer dizer, não havia nada que não tivesse marcas, e eu acho que enfim, aqui em cima perde-se um bocadinho o espírito da coisa, porque ao nosso lado estavam duas senhoras que estavam a conversar e que estavam a dizer que quando eram miúdas tinham estado precisamente no sítio onde nós estávamos a servir e a viver os santos, mas do outro lado, e que passavam a noite a recortar as bandeirinhas e depois a pendurarem-se numas janelas umas para as outras as bandeirolas e aquelas coisas, e hoje em dia já nada se faz porque as marcas aparecem. Isto era para fazer uma ponte incrível com os logotipos do troféu Larry O'Brien, como assim, do jogo 2. Não viste? Não viste essa parte? Eu vi o jogo recortado, não é? Eu vi o jogo condensado. Então não é condensado, é aquela coisa dos cortes de cada posse de bola uma. Sim, todas as posses de bola. Exatamente, todas as posses de bola. O que é que aconteceu? Nos últimos dias tem havido mais uma vaga dos nostálgicos do antigamente é que era, que têm saudades do logotipo gigantesco do troféu Larry O'Brien no centro do pavilhão. Fizeram isso pois foi, eu vi. E muita gente a dizer, antigamente é que era o logotipo antigo das finais da NBA com o lettering antigo e o troféu Larry O'Brien gigantesco no meio do pavilhão, porque depois quando vemos os highlights antigos das finais, está lá o logotipo do troféu, dá um carisma diferente. E o Adam Silver teve que vir explicar que esse vinil depois acaba por criava problemas, podia gerar ali questões de lesões, porque aquilo escorrega. E eu quando trabalhei na federação percebi isso, que as coisas que são aplicadas ali depois provocam ali algumas escorregadelas, e é preciso ter muito cuidado com o material e com o que se coloca, mas o Adam Silver disse que gostava de recuperar isso, porque ele também tem saudades desse logotipo antigo e dessas coisas. Mas que os campos da NBA Cup, houve aqui um pensamento preparou-se as coisas com muito tempo, portanto houve tempo para preparar campos inteiros, pisos inteiros que iam ser colocados para essa prova, e que com isto da história dos logotipos que agora estava a surgir muito nas redes sociais, e o Adam Silva parece que reage muito às coisas que acontecem nas redes sociais, ele queria uma solução rápida, alternativa, e então parece que ontem estrearam uma coisa que foi logotipos colocados digitalmente no campo. Dois logotipos minúsculos, e depois o que é que aconteceu? Aquilo só funciona com algumas cores, com outras cores não funciona. E então estava um senhor com uma bandeira gigante dos Oklahoma City Thunder nas bancadas a abanar a bandeira, e à medida que ele abanava a bandeira, o logotipo que estava digitalmente colocado no piso do pavilhão estava por cima da bandeira. Uma coisa absolutamente horrenda, tanto que essa cena dos logotipos começou ali a meio do primeiro período, mais ou menos, e no segundo período desapareceu. Já não usaram mais. E, portanto, genial. Temos que voltar aos autocolantes antigos, aparentemente. É verdade. Eles tiveram uma semana para preparar há uma semana que eles, aliás, há vários meses que eles sabem que ia ser o Oklahoma, portanto, mas tiveram uma semana para desenhar o coisa, não tiveram tempo para desenhar um campo com não, mas é que esta conversa, este discourse só apareceu nos últimos dias, pá. A malta do antigamente é que era, só nos últimos dias é que apareceu. É só, portanto, a final do Midwest só agora é que lhes animou a alma, não é? Olha, Ricardão, jogo 1, Indiana chocou porque conseguiu roubar a vantagem do jogo de casa, já falei aqui do jogo 1. Jogo 2, Oklahoma fez aquilo que nós imaginávamos e ganhou até com algum conforto. Antes de irmos olhar aqui para o jogo 1 e para o jogo 2 e diferença, não sei o que, eu queria ouvir a tua opinião, porque ainda não falámos sobre isto, sobre a mudança do 5 inicial de Mark Daigneault, especialmente no jogo 1, onde nunca houve double bigs, onde Hartenstein jogou na casa dos 17 minutos, já não tenho aqui na memória, e o Chet jogou 21 ou 22. Como é que viste o que é que achaste dessa mudança? Era uma mudança que já algumas pessoas vaticinavam, se calhar não estavam à espera de tão gritante mudança na rotação.
A mudança impressionou sobretudo porque eu esperava, eu acho que falei sobre isso quando nós fizemos o lançamento das finais, que pudesse haver alguns lineups de small ball, até de super small ball, com o Jalen Williams a 5, para ter toda a gente a voar na defesa e conseguirem estar sem jogadores grandes que pudessem ser explorados pelo Tyrese Haliburton ou pelos ball handlers de Indiana. Cheguei a falar disso. Aquilo que mais me surpreendeu no jogo 1 foi que o Daigneault, em vez de manter-se fiel àquilo que vinha fazendo, mantendo o 5 inicial e depois promovendo as alterações na rotação, até podendo reduzir aqui minutos de Hartenstein, que era uma coisa que eu acho que se esperava, o que acontece é que ele muda logo o 5 inicial, portanto não esperou que o jogo o obrigasse a fazer essas mudanças, ele antecipou isso e quis surpreender de início. E eu acho que depois faltavam rotinas àqueles lineups, a equipa sentiu um bocadinho a necessidade de jogar com o Hartenstein, que jogou muitos minutos esta temporada e, portanto, eu acho que a equipa sentiu isso, sentiu a falta da sua presença nas tabelas, sentiu ali a falta de muita coisa que a Hartenstein dá. O próprio Chet Holmgren, nos últimos minutos, ele joga sem nenhum dos grandes, isto falando ainda joga sem nenhum dos grandes. O Chet Holmgren saiu e o Chet Holmgren sai, eles levam logo um parcial ali de 9 pontos quase consecutivos e mesmo Indiana não tendo grandes ressaltadores e grandes ressaltadores ofensivos, conseguiram ganhar algumas segundas oportunidades e conseguiram acabar por ganhar o jogo. Obviamente também houve ali choke de OKC, houve muito mérito também de Indiana, grande lançamento à Haliburton a fechar, mas parece-me que o Daigneault se quis antecipar ao xadrez e fez mexidas antes da série começar, e portanto a série devia ter-se mantido fiel ao seu ADN, aos seus princípios, e depois eventualmente ir fazendo ajustamentos ao longo da série. Antecipou-se, não lhe correu bem. No jogo 2 tivemos um regresso à normalidade, portanto tivemos para já uma reação de campeão de OKC. Após derrotas esta temporada, sofreram 20 derrotas. No jogo imediatamente a seguir às derrotas, eles têm um registro de 18 vitórias e apenas 2 derrotas, só perderam 2 vezes depois de terem perdido uma primeira. E sobretudo, e o Mark Daigneault tem essa expressão depois na conferência de imprensa que eu acho que resume muito bem o que aconteceu esta noite. Ele diz que os Thunder foram os agressores durante todo o jogo, sempre, quer no ataque, quer na defesa. E nós falamos muito desta questão de que quando se defende há ali uma postura quase passiva, reativa ao que o ataque faz e tenta-se ajustar, e os Thunder não são assim. Os Thunder, quando estão a defender, estão na verdade a atacar a equipa adversária, estão a colocá-los em posições pouco confortáveis, estão a fazer deflexões, estão a usar o corpo. O Caruso usa o hand-checking como se calhar mais ninguém pode usar na NBA, e portanto há muita agressão, muita agressividade, muito ataque quando eles estão a defender, e eu acho que isso realmente teve um impacto grande. Depois podemos falar de lineups e de mudanças. Obviamente houve muito double big neste segundo jogo, mas houve aqui uma mudança estratégica determinante. O double big que houve foi contra os lineups de suplentes dos Indiana Pacers, contra o Thomas Bryant, que foi um grande negativo neste jogo, porque teve que lidar com Isaiah Hartenstein e Chet Holmgren. Portanto, essa mudança foi determinante. Perceber que é verdade que há um 5 com um small ball, ou com o Chet Holmgren como poste e sem Hartenstein, em que a equipa tem mais um jogador para defender e para andar ali a voar, mas mantém uma presença interior no Chet Holmgren, e o Jalen Williams também pode dar uma ajuda, mas depois não deixam de jogar naquilo que é o seu ADN, com 2 bigs, com 2 jogadores grandes, sobretudo quando há uma grande fraqueza do outro lado, quando se inicia a rotação e o Miles Turner tem que sair, e o Siakam também. Sim, gostei do ajuste ao ajuste, e eu ia destacar isso, o double big, especialmente contra os lineups do Obi Toppin e do Thomas Bryant, mas eu acho que este jogo, mais até do que nós irmos a analisar, porque não há grandes diferenças, se olharmos para as estatísticas dos jogos, não há grandes diferenças. É verdade que os Oklahoma City Thunder corrigiram a questão dos ressaltos, eles até ganharam a batalha dos ressaltos, mas não foi por muito. Mas se olharmos, por exemplo, para o jogo 1, onde eles perdem a batalha dos ressaltos,
nos second chance points eles perdem por 1 ponto, não é? Portanto, não é por aqui, fast breaks ganham por 1 ponto, portanto está tudo mais ou menos equilibrado. Eu acho que aqui a grande diferença, e não quero parecer simplista, mas neste caso acho que foi isto, foi eficácia. No jogo 1... Grande contribuição do banco, Wiggins e Caruso, como atiradores. Ricardo, no jogo 1... Muito, no jogo 1 quase não jogou. E nem é por aí. Eu ia destacar este dado, que é, no jogo 1... eu destaquei, e certamente tu destacaste também, e toda a gente falou disto, os Oklahoma City Thunder provocaram 20 e tal turnovers, não foi? Sim, 24 marcaram 11 pontos apenas após turnovers. 25 eles marcaram turnovers e apenas 11 pontos. Na primeira parte eles converteram apenas 2 cestos. 2 cestos em 20 turnovers praticamente. Portanto, eu acho que a diferença está muito aqui, e não quero parecer simplista, mas estamos a falar de, no jogo 1, uma diferença de 21 pontos no lançamento exterior. Os Pacers lançaram mais 7 triplos, converteram mais 7 triplos. No jogo 2, a diferença foi 1 triplo, se não estou em erro. Portanto, os Oklahoma City Thunder não estão, ainda não estão, eu acho que o vão fazer durante a série, ainda não estão a castigar os Pacers em ressaltos ofensivos e second chance points, e ainda não estão a castigar em points após turnovers. Ainda não aconteceu isso nos 2 jogos, e quando acontecer vamos ter, acho eu, uma vantagem muito grande no marcador, porque Indiana conseguiu ganhar o jogo 1 por muito mérito e porque teve realmente um acerto. O Obi Toppin fez um jogo brutal, a Nembhard faz um final de jogo brutal, mas também contribuiu que os roleplayers de Oklahoma tenham lançado mal, e hoje não foi o caso. É verdade que o Jalen Williams continua a ter dificuldades na série, lançou 5 em 14, o que é muito pouco, mas vamos aqui ao banco, como tu disseste bem, Caruso 4 em 8, Andrew Wiggins 5 em 8, portanto são muitos pontos que eles vão aqui buscar, que contrabalança o facto do 5 inicial não ter estado muito bem no lançamento exterior. E eu acho que no dia, ou no jogo, que até pode ser já o jogo 3 em Indiana, em que Oklahoma castigar os adversários com aquilo que andou a castigar o ano inteiro, pontos de turnovers e neste caso pontos após ressaltos ofensivos, acho que o jogo será bem mais desequilibrado, e este já foi relativamente desequilibrado porque Oklahoma ganhou a vantagem e nunca mais o ditou, não é? Portanto, não sei se concordas com isto, eu acho que é um bocadinho simplista, mas eu acho que neste caso foi o que aconteceu. Sim, diria também que, para além do jogo incrível de Shai Gilgeous-Alexander, e temos que o sublinhar, não podemos passar aqui em branco o facto do MVP ter tido uma exibição de nível MVP, 34 pontos, eu vi qualquer coisa que e sobretudo 8 assistências. Ele chegou aos 3 mil pontos. Não, e vi qualquer coisa que é o maior número de pontos nos 2 jogos de final de sempre. Acho que o jogador que tinha mais pontos em 2 jogos... Era o Allen Iverson, 71 pontos em 2001. Ele fez 72 nestes 2 primeiros jogos, recorde absoluto numa estreia em finais. É na estreia? Estreia em finais. Ele chegou aos 3 mil pontos na época, juntando fase regular e playoffs. Tornou-se apenas o 12º jogador da história a atingir essa marca, mas já foi atingida 25 vezes, quer dizer que houve aqui alguns jogadores que repetiram, e houve um tal de Michael Jordan, fez 10 vezes, o Jordan fez 10 vezes, o Wilt fez 5 e todos os outros fizeram apenas uma, portanto só para se pôr aqui a coisa em contexto. Só para as pessoas perceberem, os outros que estás a falar é Curry, Kobe, Shaq, James Harden talvez, são esses, sim, grandes marcadores de pontos. Falaste do Jalen Williams, é verdade que a eficácia dele continua a ser má, parece que ainda não entrou nas finais, teve um jogo muito apagado no jogo 1, tal como o Chet. Neste segundo jogo viu-se muita agressividade dos dois desde o início. No primeiro quarto o Chet já tinha ultrapassado os 6 pontos que tinha marcado no primeiro jogo, acabou o jogo com 15 pontos, 6 ressaltos, ok, não é um jogo de encher o olho, mas já houve mais agressividade. O Jalen Williams, apesar da má eficácia no lançamento de campo, o que eu notei foi que ele está lento porque ele não quer errar. Eu acho que ele está muito melindrado, está ainda escaldado com algumas séries e alguns jogos nestes playoffs em que as coisas não lhe correram bem e lhe tem sido apontado o dedo, e pareceu muito lento na primeira parte. Ele foi abafado várias vezes na primeira parte, uma vez foi abafado pelo Tyrese Haliburton numa ajuda de uma coisa que ele estava ali na cara dele, mas está mais agressivo, e essa agressividade, quando não é abafado ou quando não faz a geneira, leva-o para a linha de lance livre. Ele foi 9 vezes para a linha de lance livre, marcou 8 em 9, e portanto está a tentar melhorar também do ponto de vista da agressividade para contribuir. Sim, e portanto esta
esta melhoria dos dois jogadores secundários da equipa de OKC, muito ativos, e atenção, não podemos esquecer nunca o lado defensivo, é muito importante para esta equipa. O Jalen Williams teve um lançamento que podia ter fechado o jogo 1, portanto certamente ele tem isso na cabeça, não há dúvida nenhuma. Eu queria falar contigo sobre o chat, porque esta ideia de jogares só com um big quando está o Miles Turner em campo, eu queria ouvir a tua opinião, porque eu destaquei isto no jogo 1. A partir do momento em que tu estás a jogar contra o Miles Turner, tu sabes que vais estar muito mais tempo afastado do cesto. O Miles Turner não faz pick and roll, faz pick and pop 99%. E não usa o dribble, estás afastado e é para lançar. Podes-te comprometer, podes ser agressivo e comprometer-te. E no caso do Chet, que tem estado brilhante nestes playoffs, eu arrisco-me a dizer brilhante em defesa do cesto, ainda neste jogo fez 2 ou 3 momentos defensivos onde ele não abafa, mas contesta sem fazer falta, que é se calhar mais importante do que propriamente abafar, e o Chet assim acaba por ficar mais longe do cesto. Eu acho que poderá ter passado por aí a ineficácia ou o menor aproveitamento de Chet no jogo 1, e mesmo neste jogo 2 sinto sempre que ele está um bocadinho afastado do cesto e que aí a equipa perde a grande arma que é o Chet, especialmente na defesa de garrafão. Como é que tu contrariavas isto? Aí é que está, depois essa gestão dos lineups é importante, porque o Miles Turner normalmente está com o Siakam, e o Siakam precisa de um jogador forte, mas também móvel, porque o Siakam pode fazer tudo, tem todas as ameaças. O Siakam para mim é a chave desta série para os Indiana Pacers, e se tu tens o Jalen Williams no Siakam, porque precisas ter alguém móvel, mas forte, depois sobra o Chet para o Miles Turner. E isso vai anular a grande vantagem do Chet em termos defensivos, que é estar ali perto do cesto, como Romer, ou pelo menos estar ali nas ajudas e poder dar a sua proteção de cesto em que ele é tão forte. Se eles jogam com Hartenstein, é verdade que o Hartenstein pode-se vincular ao Miles Turner ou eventualmente andar ali no Siakam, enfim, podem ajustar um bocadinho ali os lineups para o Chet poder estar a funcionar como Romer, mas aí, estando lá dentro o Hartenstein, a bola não vai andar pelo Miles Turner, vai andar pelo Siakam ou vai andar pelo Haliburton a tentar meter o Hartenstein nos patins, e por isso este jogo de lineups podes querer acrescentar uma coisa, mas acabas por abdicar. E tens outra coisa, não é? E tens outra coisa, que o Siakam destruiu os Knicks em correria, não é? Ou seja, cross matches, muitas vezes até a ganhar literalmente velocidade a toda a gente, e não estamos a ver isso nesta série, porque muitas vezes não há 2 bigs, mas muitas vezes só há um, e portanto o Siakam ainda não teve pontos em transição a sério como teve contra os Knicks, que foi um fartote. Portanto é a tal equação. É isso. Eu acho que de uma forma muito resumida, os Thunder poderão estar mais perto de ganhar esta série se Hartenstein não estiver em campo nos minutos de Siakam, ou pelo menos não estiver a defender Siakam nos minutos em que está em campo, mas ao mesmo tempo jogue muitos minutos para tentar aproveitar as deficiências dos outros bigs de Indiana. Pois, é que eu acho que no cômputo geral, para terminarmos, eu acho que mesmo tudo isto que tu enumeraste, os possíveis cross-matches, a velocidade, a transição dos Pacers, nomeadamente o Siakam, o Haliburton poder atacar um contra uma troca onde ele fica a ser defendido por um dos postes, eu mesmo com isto tudo, eu continuo a achar que do outro lado, os ressaltos ofensivos e a pressão ao cesto, eu acho que iria compensar. Eu acho que mais tempo double bigs até contra os melhores lineups de Indiana, eu acho que nós íamos ver um volume muito grande de second chance points, e eu acho, ok, pronto, Mark Daigneault fez a sua conta e na sua equação fez-lhe mais sentido não ter, mas eu acho que ele poderia ficar a ganhar, e estou curioso para ver se vai acontecer em algum momento desta série um jogo onde os 2 bigs estão muito mais tempo em campo juntos, quem sabe até começarem uma parte ou uma partida juntos, porque eu acho que os Pacers não vão conseguir acompanhar a defesa e depois os ressaltos ofensivos. É verdade. Também concordo plenamente contigo. E só uma última nota em relação a Tyrese Haliburton, porque depois do brilharete do jogo 1, que o colocou no topo do MVP, Finals MVP Ladder, Já? Foi colocado logo no final do jogo 1.
depois da influência que teve naquele jogo. A verdade é que neste segundo jogo ele esteve demasiado diferente, esteve a passar demasiado a bola, que é o estilo dele. É o estilo, sim, é o estilo dele. É um jogador que gosta de envolver a equipa. Eu acho que aquilo que nós elogiamos Tyrese Haliburton, ser um gênio que mete a equipa a jogar, que faz com que toda a gente se sinta empoderada, que toda a gente a partilha da bola, que faz com que toda a gente eleve o seu nível de jogo. Não podemos depois bater no Haliburton quando ele é assim. Eu sei que as pessoas querem que ele seja uma estrela, mas atenção, o Haliburton não é uma super estrela. Ele não é um jogador do mesmo nível das super estrelas que nós falamos da liga, os Jokic, os Kawhis, os LeBrons, não é esse tipo de jogador. É um grande jogador, é um jogador que no clutch se calhar não tem paralelo aquilo que ele está a fazer esta temporada, e não apenas nos playoffs, mas o que está a fazer nos playoffs é absolutamente inédito e inacreditável. Mas ele é um jogador de partilha de bola. E no final do jogo houve muita conversa sobre o Haliburton. Ele só lançou 7 vezes até o terceiro período, marcou 12 pontos no último período, já com o jogo praticamente decidido. Portanto, fez 6 assistências e 5 turnovers, o que é péssimo. Muita gente a falar do padrão recorrente, que é ele passar demasiado ao início e depois tentar salvar o jogo no final. Mas eu acho que é importante darmos mérito à defesa de OKC. Claro, porque se o Haliburton deferiu, se o Haliburton passou a bola, foi porque o Lu Dort o obrigou a passar a bola e porque o Caruso o obrigou a passar a bola. Claro. E eu acho que é muito importante darmos esse mérito, porque o trabalho que o Lu Dort está a fazer nestas finais, e nós fizemos referência também no lançamento destas finais, que nas últimas 2 épocas o Haliburton tem média de 12 pontos contra os Oklahoma City Thunder, jogou 122 posses contra o Lu Dort e só marcou 10 pontinhos ou 12 pontinhos, já nem me lembro muito bem qual é o valor, mas muito pouco, e portanto há que dar mérito ao trabalho defensivo, porque isto não é só highlights. O Lu Dort, aliás, o Lu Dort tem um highlight defensivo inacreditável no jogo 1, aquele abafo que ele vai lá acima na verticalidade e parece que fica a flutuar, incrível. Quanto ao Haliburton, quanto ao Haliburton, nota para o facto de ele ter sido visto a cochear no pós-jogo, à saída do balneário, foi substituído cedo no quarto período. Não sei se houve ali algum pedido, alguma queixa, qualquer coisa, mas agora a série muda para Indianápolis e é verdade que há 2 dias de folga entre cada jogo, à exceção do jogo 3 ou 4, há 2 dias de folga entre cada jogo. Mas vamos ver como é que está o Haliburton. Não nos podemos esquecer dos problemas recorrentes que ele tem tido nos últimos anos. Sim, para terminarmos aqui a questão do Haliburton, o Haliburton marcou 31 pontos no jogo 1 contra os Knicks e marcou 32 no jogo 4, no jogo 4. Eu diria que ele não vai marcar 30 pontos num jogo nesta série. Não vai. Ricardo, o Haliburton não é esse tipo de jogador, e mesmo, pois não é. Mesmo que queira ser, esta não é a série para ele o ser. O Haliburton lançou nos 2 jogos 13 vezes em cada um, 13 mais 13, 26. O Shai Gilgeous-Alexander lançou 30 vezes no jogo 1. Portanto, é para percebermos a diferença do estilo de jogador, não é? E atenção, o Haliburton é uma super estrela dentro do seu padrão, dentro da sua forma de jogar, mas não é. E atenção, porque se os Pacers, eu, como tu, tínhamos a previsão de que a série ia ser relativamente simpática, ou fácil, vá até para Oklahoma, ainda vai a tempo de o ser, e se isso acontecer, o Haliburton vai ser massacrado na mídia inside the NBA e não sei o quê, porque vão analisar o jogo dele na base dos pontos e dos lançamentos, e ele não é esse tipo de jogador. Claro. E por isso é que até diria, Ricardo, que a história do overrated vem daí, porque ele não é um jogador a lançar 30 vezes por jogo, não é? Sim, não é? E é um jogador que gosta de falar muito, e portanto vem um bocadinho daí, não colhe muita simpatia por parte dos pares, e isso acaba por ser natural. A verdade é que ele tem calado muita gente com o que tem feito nestes playoffs, e a verdade também que o viés de recência vão ser estas finais, e se calhar muita gente vai desvalorizar um bocadinho o que ele fez nestes playoffs se as finais não lhe correrem assim tão bem. Mas é como tu dizes, felizmente já tem um game ele não vai fazer em finais, muita gente não tem. É verdade. É o que tu dizes, ele nestas finais provavelmente não vai marcar 30 pontos sequer num jogo, mas isso não quer dizer que os Pacers não tenham hipótese de, claro de ganhar mais jogos. Claro que não. No dia em que ele marcar 30 pontos, provavelmente os Pacers vão ganhar esse jogo, não tenho dúvidas.
Já só uma coisa, ele diz que ainda está à procura dos seus spots nesta série, que ainda está um bocadinho a analisar a defesa qual do é o OKC. spot dele. O spot dele é quando o Ludort está no banco. Esse é um bom spot para ele. Não, eu dizia-lhe que ele provavelmente sozinho não consegue. É melhor chamar um Uber porque ele sozinho não vai lá. Se anda ali a tentar perceber quais são os seus spots. Boa sorte. Se calhar vai chegar ao jogo 5 e ainda vai estar a tentar percebê-los. Não, esta defesa de Oklahoma é muito, muito difícil porque esta troca de 5 inicial faz com que o Tyrese Haliburton tenha 4 jogadores que o defendem se calhar melhor do que o que eles conseguem atacar. Estamos a falar de Jalen, estamos a falar de Cason Wallace, estamos a falar de Lu Dort, estamos a falar depois Caruso num segundo momento. Portanto, não é fácil. Olha, Ricardão, as finais seguem então, como tu disseste bem, para Indiana, jogo 3 na quarta e jogo 4 na sexta. Eu tenho uma novidade para anunciar sobre o jogo 4 no final do episódio. Só para tocarmos aqui em outros 2 pontos. Primeiro ponto, os Knicks, nós falámos na semana passada e eu lancei-te o isco de Tom Thibodeau poder ser despedido e tu, como eu, não acreditámos que isso pudesse ser o caso. O que é certo é que no dia a seguir o homem foi mesmo despedido. Estavas a adivinhar. Eu tinha ouvido rumores, como quem disse, tinha lido rumores na imprensa dos Knicks na imprensa de Nova Iorque, de que o lugar do Thibodeau não era 100% garantido, e por isso é que lancei-te a pergunta. Mas eu estava contigo, não achava que ele fosse ser despedido. Tu enumeraste bem as relações familiares, as relações de amizade, quase de sangue que havia ali, e o que é certo é que ele foi despedido. E eu, na sexta, lancei esta ideia, que era, a partir do momento em que os Knicks estão confortáveis em abanar daquela forma com a franquia, porque despede o treinador que os levou a uma final de conferência 25 anos depois, que é o padrinho, ou lá o que é que ele é, ou o irmão do melhor amigo, ou uma coisa assim qualquer do Brunson, parece-me que eles começam a mostrar-se confortáveis para se fazerem outras mexidas. E essas mexidas nós sabemos quem são, não é? Portanto, queria ver se partilhas desta minha suspeita, de que se há conforto para mexer assim, há conforto para ir ver o que é que Kevin Durant, aparentemente eles tentaram Kevin Durant no trade deadline, segundo o Shams, e já saíram também informações de que eles estão a preparar uma tsunami-like. Exatamente, uma proposta tipo tsunami por Giannis. Pois, é verdade. A partir do momento em que sai Tom Thibodeau, temos que admitir tudo, sendo que parece que a equipa não parte do zero, obviamente, tem aqui já peças muito interessantes e poderá estar aqui a uma ou duas mudanças, as mais estruturais, não estou a falar de coisas de rotação, mudanças de poder dar esse salto que eles pretendem, que é chegarem a umas finais da NBA. Eu não sei se não tem que haver mais mudanças no banco de suplentes, porque aparentemente Rick Brunson deixa muita gente desconfortável, o pai de Jalen Brunson, portanto é preciso se calhar haver ali uma conversa desconfortável, uma conversa que ninguém quer ter, e mostrar o Rick Brunson, mostrar-lhe a porta de saída, porque parece que há muita gente dentro do grupo, sobretudo jogadores não é? que não gosta do tipo de influência e do nível de influência que o Rick Brunson tem, da forma como ele está demasiado envolvido com algumas coisas que se calhar um treinador adjunto não devia estar envolvido, e portanto vamos ver se não há ali uma mudança também, até porque virá um novo treinador para os New York Knicks e normalmente novos treinadores gostam de escolher o seu staff, não gostam de herdar gente que vem de staffs anteriores. O Rick Brunson provavelmente estará a finalizar o seu tempo nos Knicks, apesar de isso poder deixar a estrela da companhia, o Jalen Brunson, um bocadinho melindrado. Com isto eu não quero dar a entender que os Knicks admitem trocar o Jalen Brunson. Eu acho que entre Jalen Brunson e Karl Anthony Towns não há dúvida nenhuma que eles se quererão agarrar a Jalen Brunson, e Karl Anthony Towns será mais facilmente um jogador que se pode abdicar, embora me tenha parecido, e fiquei surpreendido com isso, que também uma das muitas justificações que entretanto foram apontadas para o despedimento de Tom Thibodeau, uma delas foi também o desconforto de Karl Anthony Towns em relação a Tom Thibodeau. Eles nunca tiveram boa relação, já desde os tempos dos Minnesota Timberwolves. Vez que o Karl Anthony Towns está numa equipa que depois despede Thibodeau.
Não vou dizer que ele foi o principal força motriz que esteve na origem deste despedimento, mas ter saído o report que ele próprio também não estaria totalmente satisfeito quando ele tinha acabado de chegar a Nova Iorque, foi algo que me deixou assim com uma pulga atrás da orelha, mas não foi o único, nem foi o mais relevante. Tivemos durante a temporada o Mikal Bridges a dizer que ele que nunca falhou um jogo desde que chegou à NBA, e já houve épocas em que jogou 80, houve uma época em que jogou 83 e não 82, porque foi trocado a meio da época e a equipa por onde ele foi tinha mais jogos por jogar, e portanto pedir para descansar, a pedir para os suplentes jogarem mais. O Josh Hart foi ele que teve a iniciativa de fazer o ajustamento nos playoffs, aparentemente não foi Tom Thibodeau, portanto essa flexibilidade que nós acreditávamos ao Thibodeau aparentemente foi uma sugestão do Josh Hart e não tanto da equipa técnica, e portanto tudo isto acaba por nos ajudar a compreender um bocadinho a saída do Tom Thibodeau. E agora vamos ver o futuro. Eu acho que sim, eu acho que Karl Anthony Towns não tem o seu lugar seguro. O Mikal Bridges vamos ver, porque vem uma extensão. E falar do futuro do treinador dos Knicks é sempre uma coisa complicada, porque estamos a falar de, se calhar, a parte dos Lakers, do cargo mais difícil como treinador. E eu acho que os Knicks não se colocaram propriamente numa posição favorável, porque os dois rumores que estão a ser avançados são dois rumores de grandes treinadores, high profile, que estão em contrato com clubes. Estamos a falar de Jason Kidd em Dallas e estamos a falar de Chris Finch em Minnesota. O próprio Ime Udoka também tem sido falado. Também se falado, exatamente. Portanto, 3 treinadores que estão super estáveis no seu clube, na sua equipa. Portanto, a probabilidade... Para já, tinhas que lhes fazer uma proposta financeira absolutamente... Tinhas que o transformar praticamente o treinador mais bem pago na NBA. Mas partindo e depois tinha que haver uma compensação às equipas que estavam a libertar também. Claro. Tinhas que dar picos. Isso não há hipótese. Mas eu já estou a ver mais à frente, que é, se tu muito provavelmente não conseguires nenhum desses treinadores, o teu treinador que vem a seguir já vem num processo de... não conseguimos estes ou aqueles, que muitas vezes não quer dizer nada, porque os Lakers também fizeram isso com o treinador que foi campeão, o último... ajuda-me. Frank Vogel também não era ele e não sei o quê, ele chegou e foi campeão, mas não deixa de ser também mais uma condicionante, porque não há nenhuma razão para Dallas, Houston ou Minnesota deixarem ser o seu treinador, não é? Portanto, quer dizer, Dallas é sempre uma pessoa, nunca sabe o que é que pode acontecer ali, mas teoricamente não haverá, não é? E a verdade, tu começaste por dizer que Nova Iorque, para além de Los Angeles, é um mercado muito particular, e até pela forma como tudo o que acontece nessas equipas e nesses mercados é escalpelizado ao mais ínfimo pormenor, e portanto nós vamos saber sempre quem foi a primeira escolha, quem foi a segunda escolha, e isso vai colocar um peso depois quando tivermos a contratação do jogador que fica em definitivo. Já se percebeu que havia interesse em Jason Kidd, os Knicks tinham interesse, houve vários reportes de várias pessoas em quem confiamos que dão conta desse interesse dos Knicks. O Mark Stein disse na sua newsletter, no Substack, que os Mavs vão negar qualquer pedido de entrevista ao Jason Kidd, portanto já não será a primeira escolha, que aparentemente era o Jason Kidd. Mas pronto, ele também tem um projeto que é um projeto que pode ser vencedor, apesar de toda a nuvem negra que neste momento está por cima dos Dallas Mavericks, e que o Cooper Flag vai surgir como um raio de sol. E Ime Udoka, eu acho que é nesta altura provavelmente para muitas equipas da NBA o treinador mais desejado, ou um dos mais desejados da liga, mas os Rockets não permitem entrevistas externas, também reportado quer pelo Mark Stein. Mark Stein vive em Dallas, tem uma grande ligação aos Dallas Mavericks, portanto tudo que vem ali de Dallas está tudo certo. É uma coisa que nós temos também de ter alguma atenção. Se os Knicks realmente quiserem, e Ime Udoka ou o Jason Kidd, eles não os vão entrevistar, o que eles vão fazer é fazer uma proposta. Depois Dallas logo vê, não é? Eles não, Jason Kidd não vai ser chamado a Nova Iorque para dizer, Jason Kidd, então qual é que é a tua ideia da defesa do pick and roll? Não, vais fazer uma proposta, não é? Não, mas a entrevista é no sentido já de uma primeira abordagem, não é? No sentido eu acho que de o chamar como mais 3 ou 4 que andam numa shortlist. Não. É um treinador definido, que eles vão atacar, ponto final. Trocavas Karl Anthony Towns por Jason Kidd? O Chris Finch é a possibilidade, sendo remota também, é a possibilidade que ainda pode haver aqui
talvez alguma abertura, não sei, mas pelo menos 2 finais de conferência seguidas. O Ian Begley, que tem um grande conhecimento dentro dos Knicks, já disse que também há interesse dos Knicks no Chris Finch. Não houve nenhum reporte de Minneapolis, do John Krasinski ou de outros insiders que conhecemos dali, a dizer que os Timberwolves fecham a porta a isso. Não saiu nada, ao contrário do que aconteceu com Dallas e com Houston. E há ali outra coisa, se de facto o Karl-Anthony Towns teve influência no Tom Thibodeau, se calhar o Karl-Anthony Towns tem influência no pedido pelo Chris Finch, porque trabalhou com ele, tem uma boa relação, pode facilitar aqui uma transição. Mas eu não vou perder muito tempo no Chris Finch também, porque eu também não acredito. O mundo estaria muito estranho se o Karl-Anthony Towns tivesse algum poder em decidir quem é dos New York Knicks. Mais rápido eles o mandam embora. Olha, mas deixa-me só dizer, o Zach Lowe diz que os Knicks procuram alguém com passado como jogador na NBA. E eu isto estranhei. Olha, o Luke Walton. Esta preferência por antigos jogadores parece-me que está a ganhar tração na NBA. O caso do J.J. Redick, apesar da pouca experiência a este nível, é alguém que tem facilidade a criar uma ligação com os jogadores, a ser um players coach, com accountability na mesma, depois precisa de ganhar experiência, e isso se calhar não há muito tempo para brincar e para fazer experiências em Nova Iorque, como também não há muito em Los Angeles, mas contrasta um bocadinho este estilo do antigo jogador com o perfil clássico do Tibbs, do treinador durão, um pouco flexível. Agora, o Kid é um antigo jogador, o Udoka é um antigo jogador. Dos muitos nomes que estão a ser apontados aos New York Knicks, há mais um. E isso preocupa. Do nome. É o Mike Brown. Mike Brown. Okay. Não, eu pensei que depois, Mike Brown não. Eu pensei que tu ias falar do teu jogador, o homem que está, que é o JJ Redick 2.0, não é? Steve Nash. Não. Deixa eu estar que agora está bem no podcast. Mas olha, dos outros nomes, o que é que gostavas? Mike Malone? Eu acho que o Mike Malone seria a escolha mais tranquila, no sentido dos Knicks irem buscar um treinador que tem muita confiança na liga, que os adeptos reconhecem bom trabalho. Portanto, se os Knicks chegarem a um ponto de temos que definir isto e não podemos aqui colocar-nos numa situação onde podemos ser muito, muito atacados pela imprensa, tu não podes atacar o nome, tu podes atacar o nome Mike Brown, tu podes atacar o nome X e Y e Z e não sei o quê. O nome Michael Malone parece-me consensual. Agora tem tudo a ver com o que é que eles vão vender a Michael Malone, porque Michael Malone também sabe que os Knicks são um projeto aliciante e certamente financeiramente aliciante, mas poderá haver outros a qualquer altura e ele vai ser sempre uma escolha alta nesses nomes, portanto vamos ver. Há dois nomes de dois adjuntos atuais na NBA que me deixam aqui também com uma pulga atrás da orelha, se não, os Knicks não poderão ir neste caminho. Um deles é o Johnny Bryant, que se falou que assim que os Suns avançaram por Jordan Ott, provavelmente uma das possibilidades era o Johnny Bryant ter recusado a proposta Suns para se manter disponível para os Knicks. Porquê? Porque ele, não este ano ele esteve em Cleveland, mas no ano anterior ele estava em Nova Iorque, ele era o braço direito do Tom Thibodeau, treinou Donovan Mitchell nos Utah Jazz, é especialista em relação com os jogadores, mas já conhece a organização, tem boa relação com Jalen Brunson e com o Mikal Bridges, e é recomendado pelo William Wesley, internamente por um elemento importante do front office dos New York Knicks. O outro treinador que poderá ser interessante é o Dave Bliss, que é o principal adjunto dos Oklahoma City Thunder, do Mark Daigneault. Ele é o arquiteto da defesa dos Oklahoma City Thunder. É verdade que a defesa precisa de ter matéria-prima, precisam ter jogadores que saibam interpretar essa defesa, mas ele é o arquiteto da defesa dos Thunder. É um treinador jovem com experiência com player development. Nos próprios Knicks, já da altura do Jeff Hornacek, portanto vê lá os anos que isto foi, mas é alguém que tem muitas ideias consideradas inovadoras na liga, sobretudo em termos defensivos, e nós sabemos o quanto os Knicks sofreram em termos defensivos. Sim. Os Knicks, eu não tenho bem recordação, Ricardo, mas eu acho que os Knicks já não fazem assim uma aposta num desconhecido há muito tempo. Os Knicks é um cargo
Até porque é preciso media relations ali, exatamente, não é? exatamente. E isso um treinador mais experiente garante sempre. Não é por acaso que agora se foi desenterrar da reforma o Jay Wright, antigo treinador de Vila Nova, que conhece toda a gente, toda aquela gente Vila Nova, dos Vila Nova claro. Wildcats, foi campeão com o Brunson, com Bridges, com Josh Hart, mas ele não quer, ele está muito bem com os pezinhos de molho e assim quer continuar. Olha, só para fecharmos, em Phoenix eu não sabia disto, descobri isto ontem num podcast e fui investigar e realmente é verdade. O que é que achaste, se é que apanhaste isto, daquele documento que aparentemente foi enviado aos funcionários dos Suns por parte de Matt Ishbia a dizer que pede desculpa por não ter estado. Agora vai ser diferente. Vai ser diferente porque ele não esteve, pede desculpa por não se ter envolvido a 100% com a equipa. Eu diria que é preocupante porque eles apresentaram agora o treinador que tinha estado convém não se envolver a 100% na equipa, não é? Por isso é que se contratam os melhores das respectivas áreas, não é? Sim, mas é que, Ricardo, houve uma pessoa que quis Kevin Durant, uma pessoa que quis Bradley Beal e não foi o pobre do James Jones. Ele diz que não se envolveu, mas ele teve influência direta. Ele basicamente retirou toda a autonomia do James Jones, que passou a tomar uma série de decisões em termos de front office. Agora despromoveu James Jones, contratou um GM da sua alma mater, de Michigan State, contratou um treinador, o Jordan Ott, de Michigan State. Está a tentar criar o núcleo duro do estado de Michigan, o Devin Booker é de Michigan. Não sei se estão a contar com isso para ele continuar ali muito tempo. A verdade é que este Jordan... 5 milhões que ele vai renovar provavelmente daqui a 2 semanas. Pois, mas o Jordan Ott é um treinador para... não é para ganhar. Para iniciar aqui um período de transição dos Suns, que eles vão dizer que não é de reconstrução, que é um soft rebuild, mas não é para ganhar. E o Devin Booker não sei quanto mais tempo estará por ali, mas se calhar vamos começar a ter muitas verbalizações. Parece-me inevitável que Devin Booker daqui a 1 ou 2 semanas faça a sua extensão de 2 anos, 150 milhões, uma média de 75 milhões por ano, portanto acho que ele tem de fazer isso, e no final da próxima época vai ao mercado e logo se vê o que é que acontece. E este ano vai passar um aninho mau, vai passar um aninho de se calhar andar ali a lutar para ir ao play-in, e eles vão ter que esperar, não é? Vão ter que fazer um rebuild semelhante àquilo que fizeram os Nets há 10 anos, ou lá o que é, quando não tinham picks, não tinham bons jogadores, não é? Eles vão ter que esperar que o contrato do Bradley Beal acabe, porque eu vejo muitas pessoas a dizer o Bradley Beal devia abdicar a sua no-trade clause para ser trocado, mas isto, a pergunta é quem é que vai trocar pelo Bradley Beal? Não há nenhuma equipa neste mundo, neste momento, que troque pelo Bradley Beal. Quando muito poderá haver os Brooklyn Nets, se este ano não contratarem ninguém e precisarem de um jogador para chegar ao chão salarial e trocam pelo Bradley Beal. É a única solução que eu vejo, porque uma equipa normal que esteja ou em rebuild ou em contending, o que quer que isso signifique, não pode, ainda por cima nesta era de second apron e de first apron, não pode alocar 30, 40% do seu cap a um jogador como o Bradley Beal. Isto não vai acontecer em lado nenhum, portanto eu concordo contigo. Toda esta franquia se está a preparar para um rebuild que me parece que poderá ser doloroso e longo, e Matt Ishbia vai pôr a mão nisto e portanto estou confiante. E este treinador é conhecido por ser um treinador que trabalha bem jovens e portanto parece-me que isso é mais um sinal de que este é um rebuild, treinador obcecado por vídeo, por scouting, desenvolvimento de jogadores. Nunca jogou basquetebol universitário, como por exemplo o Mark Daigneault dos Oklahoma City Thunder, mas tem colhido muito respeito por todos os sítios por onde passou, mas é mais um treinador que tem princípios enraizados de defesa e de dureza de Tom Izzo, do mítico treinador de Michigan State. Enfim, mais uma vez as ligações e o nepotismo aqui mas depois o LeBron é que é, saltarem à vista. O Bronny e este ano vai ser o ano de explosão de Bronny James. Tu se conheceres alguém que é competente, que lhe vires competência, claro, não é? Recomendas. Portanto. Claro, não tens uma boa relação, queres trabalhar com esse tipo de pessoas, não é? Agora, bem, é o que é. Olha, Ricardão, vamos embora. Deixa-me só, muitas pessoas têm-nos pedido a nossa nova, recentemente criada, mas que já vai com um número interessante de seguidores, comunidade na Twitch, tem-nos pedido para
fazermos um live stream a ver um dos jogos, e em princípio será o jogo 4, que é de sexta para sábado. Eu e o Alex vamos em princípio fazer isso, e temos pedido aí uma série de coisas que nós vamos tentar fazê-las, portanto em princípio vamos fazer isso, mas eu depois na quinta-feira confirmo-vos. E que horas é que é o jogo? À 1h30? 1h30, diria. Acho que são todos, acho que com exceção do domingo era tudo à 1h30, não é? Sou capaz de lá dar um saltinho para Era o que eu te ia dizer, que ia dizer às pessoas para fazerem a força para tu lá fazeres uma aparição, se desse. Portanto, ainda bem que te antecipaste, portanto apontem aí, eu depois confirmo na quinta-feira. Bem, vamos embora, Ricardão, que temos muita coisa ainda para fazer hoje e eu estou cheio de fome. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.